Then lo muni muni ma muni zo one day 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 lo muni muni ma muni then lo muni muni ma muni zo one day lo muni muni ma muni zo one day lo muni muni ma muni Tia da o muni muni ma muni zo one day lo muni muni ma muni zo one day lo muni muni ma muni then lo muni muni ma muni zo Tatari Ada Kan Rinpoche che Ene Khonso Manguchi ki Genesis Gyahoja Hoje, principalmente aqui, nós temos presente aqui nessa assembleia, Taisuthu Rinpoche, que me solicitou essa iniciação, esses ensinamentos, e outras pessoas também. Eles são os maiores patrocinadores desses ensinamentos. Então, no Tantra, nós temos a Kriya Tantra, Anuttara Yoga Tantra e o Tantra Superior. Dentro desses, a prática de Avalokitesvara, a iniciação de Avalokitesvara pode ser dada entre qualquer uma dessa classe dos Tantra. E esse Tantra de Gyalagyasu vai ser ministrado de acordo com o Tantra Superior. E Sittu Rinpoche foi aquele que primeiramente solicitou esses ensinamentos essa iniciação de Avalokitesvara Gyalagyasu. E Avalokitesvara é a deidade da compaixão, da grande compaixão. E Avalokitesvara é que é louvado, homenageado por todos os Budas dos 3 tempos, e por suas excelentes qualidades, principalmente aquela da grande compaixão e da Bodhicitta, e por isso que a ele lhe foi dado o nome de Sherezing, Avalokitesvara. Então, eu homenageio. E desde que a prece de Avalokitesvara diz que esses 1000 braços representam os monarcas universais e assim por diante. E Avalokitesvara é a personificação da compaixão de todos os Budas dos 3 tempos. E não tem ninguém que não é coberto pela sua compaixão. E para conferir essa iniciação de Gyalagyasu, de acordo com o Tantra Superior, e antes de iniciarmos essa iniciação, eu também pedi, a mim me foi solicitado de dar os ensinamentos das canções da experiência espiritual. E geralmente, para dar esse tipo de ensinamentos, antes nós vamos recitar o Sutra do Coração. Eles estão recitando o Sutra do Coração em tibetano. Eu vou ler até o ponto que, porque estão lendo muito depressa no tibetano. A mais da essência da perfeição da sabedoria transcendente, assim ouvi dizer. Certa vez o abençoado encontrava-se em Rajagiri, no pico dos abutres, em companhia da grande assembleia de monges da grande assembleia de Bodhisattvas. Naquela ocasião, o abençoado estava em absorção meditativa samadhi, que examina a fundo todos os fenômenos, chamada profunda percepção. Naquele momento, o Bodhisattva Mahasati veio sublime Avalokitesvara
também permanecia absorto na prática da profunda perfeição da sabedoria transcendente. Viu perfeitamente que, mesmo os cinco agregados, são vazios de existência inerente. Então, pelo poder do Buda, o venerável Shariputra dirigiu a palavra ao Bodhisattva Mahasattva, o sublime Avalokitesvara, perguntando-lhe como é que um filho ou filha de uma nobre linhagem que deseja engajar-se na prática da profunda perfeição da sabedoria transcendente deve prosseguir. Então, Bodhisattva Mahasattva, o sublime Avalokitesvara, respondeu ao venerável Shariputra: Shariputra, qualquer filho ou filha de nobre linhagem que deseja engajar-se na prática da profunda perfeição da sabedoria transcendente deve ver perfeita e corretamente que os cinco agregados são vazios de existência intrínseca da seguinte maneira: forma é vaziedade, vaziedade é forma. Forma não é mais nada, não é nada mais que vaziedade, vaziedade não é mais nada que forma. Da mesma maneira, sensações, percepções, formações mentais e consciências são vazios de existência intrínseca. Portanto, Shariputra, todos os fenômenos são vazios de existência intrínseca. Não têm características definidoras, não surgem, não cessam, não são puros nem impuros, não aumentam nem diminuem. Entramos, Shariputra, isso porque no seio da vaziedade não há nem forma, nem sensação, nem percepção, nem formação mental, nem consciência. Não há olho, nem ouvido, nem nariz, nem língua, nem corpo, nem mente. Não há nem forma, nem som, nem odor, nem sabor, nem tato, nem objetos mentais. Não há elementos inerentes à visão, ao ouvido, ao odor, ao sabor, ao tato e à consciência mental. Não há ignorância, nem extinção da ignorância e assim por diante. Não há velhice, nem morte, nem cessação da velhice e morte. Da mesma maneira, não há sofrimento, nem origem do sofrimento. Se como me foi pedido para dar ensinamento sobre as questões da experiência espiritual, eu primeiro, como preliminares à iniciação, também vou ministrar esses ensinamentos. Antes, o atendente da sociedade falou que tinha que fazer a oferenda do mandala, por quem pediu, solicitou os ensinamentos. Então, o Dalai Lama falou, então faça isso. Então, esse é o Taisi Rinpoche, que é da tradição Kagyupa, Karma Kagyupa. E assim como ele é o solicitador principal dessa iniciação de Avalokitesvara, ele oferecerá um mandala para a sua santidade. Esse é o mandala novo. Aqui está o Monte Mero, rei das montanhas, no leste está Pura Videya. Eles já terminaram. Aqui está o Matameru, rei das montanhas, no leste está Pura Videya, no sul está Jambudivita, no oeste está Aparagodanya, no norte o Utarakuru, no leste estão Deha e Videva, Chamara e Kamara e Aparakamara, Sata e Ultramarina, Kurué e Karawá, a montanha de joias, as árvores que satisfazem os desejos, as vacas que satisfazem os desejos, a colheita que não precisa ser semeada, a roda preciosa, a gema preciosa, a rainha preciosa, o ministro precioso, o elefante precioso, o cavalo precioso, o general precioso, o vaso da grande tesouro, a deusa da beleza, a deusa da guirlanda, a deusa da melodia, a deusa da dança, a deusa das flores, a deusa do inferno, a deusa do incenso, a deusa da lua, a deusa do perfume, o sol e a lua, a sombrinha preciosa, a bandeira real vitoriosa em todas as direções. Deuses e homens com riquezas abundantes, completamente puras. Tudo isso
ao Lama Raiz com toda a compaixão as linhagens, com toda a sua compaixão as linhagens sagradas e gloriosas dos lamas, as vitoriosas deidades de meditação e todas as deidades de suas mandalas, aos Budas e todos os Bodhisattvas. Esse solo universal purificado com água perfumada e cheio de flores, adornado pelo Monte Méru, 4 continentes, o Sol e a Lua, visualizo como o campo abençoado de Buda e ofereço a voz. Que todos os seres transmigradores alcancem a felicidade da Terra pura. E Danguru, Vetna Mandalaka, Niryatayami. Eu e Situ Rinpoche, desde muito tempo, somos muitos amigos e por causa dessa devoção de Situ Rinpoche para comigo, eu agradeço muito por essa nossa longa amizade e essa sua devoção e amizade e a mim. Tadi, ane, Lama Chamo, Lama Tsongkhapa escreveu o Grande Caminho, o Caminho à Iluminação. E ele escreveu vários comentários sobre o Caminho à Iluminação. E esse o extenso, o médio, o pequeno e vários pequenos. Então esse é o Lamerim pequeno, Dundun. E esse caminho gradual à iluminação foi escrito em base ao texto de Atisha. Primeiro tem a homenagem a Manjushri, reverencio a voz chefe dos Karansakya, cujo corpo foi concebido por bilhões de sublimes virtudes e realizações perfeitas, cuja fala iluminada satisfaz os anseios dos incontáveis seres sencientes, cuja mente iluminada percebe todos os objetos do conhecimento tal como são. Reverencio a vós, Maitreya Manjushri, que sois os filhos. Aqui ele louva homenageia a mente, o corpo e a fala e a mente de Buda, o corpo de Buda é constituído por bilhões de méritos. E para que nós possamos alcançar o corpo de Buda, nós devemos acumular bilhões de méritos. A fala do Buda é aquele que satisfaz todos os desejos dos seres sencientes. É claro que existe vários fundadores de várias tradições religiosas que beneficiam todos os seus seguidores e discípulos. Mas se nós formos comparar os ensinamentos de outros fundadores de outras religiões e os ensinamentos de Buda, quando nós dissemos nós falamos no Tibete, a pedra turquesa tem que ser testada. A respeito dos ensinamentos de Buda, nós devemos constatar que esses ensinamentos não devem ser não deve ser pegado somente pelo aquilo literal, mas também deve ser analisado. Então, os ensinamentos de Buda, pronunciado pelo Buda, a fala de Buda, pode ser pode ser testado de várias maneiras, que nós não encontraremos muitos defeitos. Não encontraremos defeito, quer dizer.
E como vários mestres da escola de Nalanda, 참을 참을 때네. como foi pronunciado por vários mestres da escola de Nalanda, inclusive Nagarjuna, que os ensinamentos de Buda pode ser testado de várias maneiras que nós não encontraremos falhas. E outros mestres também foram. E por causa dessa maneira que nós estudamos os ensinamentos de Buda através dos raciocínios lógicos, que é por isso que esses ensinamentos de Buda não é tomado somente pela fé, mas pelo raciocínio lógico, por isso que ele tem um grande efeito na nossa mente. E nós temos prestar muita atenção nessa tradição que usa o raciocínio lógico, que explica os ensinamentos por meio do raciocínio lógico. E por isso que a palavra de Buda é algo insuperável, porque é completo de raciocínios lógicos. E por isso que por isso que todos os ensinamentos de Buda satisfaz todos os seres sencientes, aqueles de capacidade menor, inferiores, aqueles de capacidade mediana e aqueles de capacidade superiores. Isto é porque Buda ele deixou esses vários tipos de ensinamentos, porque o Buda tem uma mente que percebe as capacidades mentais de todos os seres sencientes, sem exceção. Então, por isso que ele foi capaz de deixar vários ensinamentos que satisfazem aos vários tipos de indivíduos. E esse o Dalai Lama acabou de recitar uma prece para abençoar o chá. Eles recitaram o primeiro verso como para abençoar o chá. Eu já tive um café da manhã muito forte, muito. Eu já estou com o estômago cheio, mas mesmo assim eu ainda vou comer um pedaço de pão com chá. Falando a respeito do Buda, ele é um mestre, é um grande mestre. Como eu disse antes, tem várias tradições religiosas no mundo e todas elas são de benefício a todos os seus seguidores. E na Índia tem a tradição de respeitar todas as tradições religiosas e isso é muito importante e é muito boa essa tradição de respeitar todas as religiões, sem exceção. É claro que eu sou um monge budista, um monge completamente ordenado, e eu tenho estudado todos os textos de lógica e epistemologia, e no caso tem várias escolas, tradições budistas, tem a escola da somente Chittamatra, e para averiguar a não dualidade do objeto e subjeto, nós devemos, sujeito e objeto, nós devemos usar o raciocínio lógico. Hoje mesmo, e por causa disso, ainda hoje, os cientistas admiram essa tradição filosófica que apresenta os estudos por meio do raciocínio lógico. E principalmente a psicologia, os neurocientistas, eles também admiram muito a nossa tradição dos estudos da mente. E nós, nos tratados budistas, existem vastos volumes que estudam a mente e as emoções. Nos monastérios budistas, nós temos um completo estudo sobre
sobre os vários tipos de mente que existe e dentro mente e cognição e mente cognitiva e percepção, inteligência perceptiva. E dentro dessas emoções, desses vários tipos de mente, nós temos 51 tipos de mentes, entre primárias e secundárias. E entre todos os estudos filosóficos, eu estudei, como eu disse, estudei epistemologia, estudei a mente e o raciocínio lógico, estudei os textos das Prajnaparamita, do caminho, estudei os textos do caminho do meio, e quando eu estava estudando para me tornar um geshe, na manhã do meu exame, em conexão de manhã eu tive o texto, o exame em conexão com a Prajnaparamita e o caminho do meio, e à tarde eu tive os exames em relacional ao Vinaya. E também eu estudei, eu não estudei muito profundamente o Abhidharma Kosha Karika, mas é muito importante que nós estudamos todos esses textos. E eu memorizei muitos desses textos clássicos e eu tive que restar esses textos à memória perante os meus tutores. E quando eu era criança, eu não era muito interessado nesses estudos clássicos. Mas à medida que eu fui crescendo, eu vi o tanto que era importante, o quanto era importante estudar profundamente esses textos clássicos, principalmente o Prajnaparamita e o Caminho do Meio. Quando nós praticamos os ensinamentos de Buda, principalmente da tradição de Nalanda, a tradição de Nalanda, nós temos que fazer esses estudos por meio de consultar esses textos realmente escritos por esses grandes mestres. E se nós fazemos isso para estudar, para aprender a vazeidade, e em conexão disso, estudamos os textos para realizar a bodhicitta, é muito bom, vai ser ótimo. Lama Tsongkhapa, ele homenageia Buda por Buda ter ensinado a originação interdependente. Porque a originação interdependente é a base para nós compreendermos profundamente todos os ensinamentos sobre a vazeidade e assim por diante. E assim, como estudante da filosofia budista, os tibetanos podem ser considerados aqueles que seguem os ensinamentos de Buda por meio do raciocínio lógico. Claro que nós encontramos várias tradições religiosas aqui na Índia. Elas coexistem harmoniosamente, todas elas coexistem harmoniosamente aqui. Mas entre essas tradições religiosas que existem na Índia, o budismo tem essa tradição tibetana, ou a tradição de debate. E a tradição de debate, debater o que foi estudado, é muito importante. Nós temos essa tradição de debater o que foi estudado nos monastérios da Índia, no sul da Índia. E no início, quando nós chegamos aqui exilados, eu solicitei ao primeiro-ministro Nehru se nós poderíamos ter uma escola onde as nossas crianças tibetanas pudessem continuar a estudar a língua tibetana.
Quando, no começo, quando nós estávamos no Tibete, antes, na época do rei São Gengampo, eu acho que ele era uma pessoa muito inteligente, porque ele, apesar de ter casado com uma princesa chinesa, ele achou melhor que o Tibete deveria ter a sua própria língua e escrita. E ele enviou alguns tibetanos para vir até a Índia aprender aprender a escrita tibetana. E depois, mas ele não teve tempo de trazer propriamente o Dharma para o Tibete, mas foi na época do Trilson Detsen que ele convidou o Abate Santarakshita para o Tibete, abrir o Tibete, e o Abate Santarakshita falou para ele que, visto que você já tem a sua própria língua, então seria propício que vocês traduzissem todos os tratados indianos que nós temos em sânscrito na língua tibetana. Então, por causa dessa iniciativa, hoje em dia, nós temos todos os tratados indianos, a maioria dos tratados indianos e os seus comentários traduzidos na língua tibetana, que é chamado Tengyu e Kangyu. Tengyu e Kangyu. E não é importante só ter esses tratados, mas nós também devemos estudar profundamente esses tratados e juntamente com seus comentários, porque nós temos todos eles na nossa língua. E isso é uma coisa maravilhosa que nós podemos nos orgulhar. Nós tibetanos podemos nos orgulhar. E, visto que nós temos uma profunda tradição dos ensinamentos de Buda, os chineses fizeram o possível para eliminar os ensinamentos do Buda, mas eles não foram bem-sucedidos. Até hoje, eles não foram bem-sucedidos em eliminar os ensinamentos do Buda, dos ensinamentos de Buda no Tibete. E, por causa dessa tradição filosófica que nós temos, que é muito profunda, o comunismo que é praticado no Tibete não foi capaz de destruir esses ensinamentos profundos. Nós, como tibetanos, nós seguimos um sistema democrático e nós fazemos o possível para propagar os ensinamentos do Buda. E a respeito dos ensinamentos do Buda, dos ensinamentos do Buda que nós temos hoje em dia, na tradição que nós preservamos, é uma coisa que é admirada em todo o mundo, inclusive no meio cientista. Eu encontrei eu vi segunda-feira eu recebi os meus médicos tibetanos e eles checaram porque eles têm a tradição de saber a doença, como está o corpo da pessoa pela urina. Então, eles viram a minha urina e falaram que minha saúde está muito boa. Então, mas eu acho que isso é devido à nossa tradição profunda desses ensinamentos do Buda, que eu mantenho essa saúde. E brincadeira à parte disso Dalai Lama, né? Nós somos exilados mas essa tradição tibetana que nós temos dos ensinamentos profundos
do Buda Shakyamuni. Nós somos, por causa disso, nós somos muito admirados em todo o mundo, como eu já disse antes, e nós estamos exilados aqui na Índia, e nós temos apoio do governo indiano, e por causa desse apoio que nós temos do governo indiano, nós somos capazes de fazer a nossa comunidade, as nossas escolas e os centros de dharmas aqui. No passado, o budismo tibetano no Tibete era considerado como lamaísmo, era como se fosse o lama poderia fazer tudo o que ele queria. Mas hoje em dia, eles, por causa dos nossos ensinamentos, eles compreendem que o budismo tibetano não é próprio lamaísmo, mas os ensinamentos que podem andar junto de mão dada com a ciência. E na Índia tem a tradição da ética secular. E mesmo que você não seja uma pessoa religiosa, mas você pode estudar a parte do budismo que fala da ética secular e que fala da mente e as emoções. Não é para isso, não é preciso que você seja um budista ou tenha alguma religião, afiliação a alguma religião. Alguns tempos passados, eu tive um encontro com umas crianças de todo mundo e eu disse quanto que era importante que nós devemos, quanto é importante estudar mente, cognição e as emoções, eu disse para eles. E hoje aqui presente nós temos monges e monjas que é guiado por Taisitu Rinpoche. E visto que nós vamos receber essa iniciação de Avalokitesvara, mas antes disso eu vou ministrar os ensinamentos, ministrar os ensinamentos. Se vocês terminaram o seu chá, tomar seu chá, comer seu pão, eu fiquei para trás em comer meu pão e tomar meu chá. Então eu vou comer meu pão agora. Então, vai continuar lendo. Reverencio a vós, Maitreya Manjushri, que sois os filhos mais excelentes do Mestre Inigualável, aceitando a responsabilidade das ações iluminadas de todos os vitoriosos, vós manifestais suas extasiantes emanações em inúmeros reinos. Reverencio a vós, Nagarjuna e a Sangha, que sois aclamados nos 3 reinos. Que vós sois aclamados nos 3 reinos. Vós que sois o zonamento do mundo, devendaste o conteúdo. Tão difícil de compreender a mãe dos vitoriosos. Nesse segundo verso, homenageando a linhagem dos ensinamentos de Buda, a linhagem profunda e a linhagem extensiva, ou seja, a linhagem da vaziedade e a linhagem da bodhisattva, da conduta. E o quarto reverencia a Tisha, o 4º verso. O 5º verso, respeitosamente, reverencio a todos os meus mentores espirituais, vós sois os olhos que nos permitem definir todas as afirmações das Escrituras para aqueles afortunados que viajam rumo à liberação. Vós, imbuídos pela amor afável, esclareceu o excelente caminho com métodos habilidosos. Aqui é uma homenagem a todos os mestres
os mestres, a todos os mestres espirituais e vós sois a joia da coroa de todos os mestres eruditos deste mundo, a bandeira de vossa fama paira entre os seres sencientes. Ó Nagarjuna e Asanga, a partir de vós a excelente linhagem do caminho gradual, a iluminação foi transmitida ininterruptamente. Visto que esse satisfaz todos os desejos dos 9 seres sem exceção, portanto, é o rei dentro de todas as instruções quintessenciais, que reúnem em si milhares de rios de obras extraordinárias, e também é o oceano de explicação gloriosa e sublimes. Ajuda a compreender que todos os ensinamentos estão livres das construções e ajuda a perceber todas as escrituras como instruções essenciais, ajuda a entender facilmente a motivação iluminada dos vitoriosos e também nos protegem do abismo das ações negativas graves. Então, esta instrução excelente, que é procurada por numerosos afortunados, como os eruditos da Índia e do Tibete, que pessoa inteligente não seria capturada por essa instrução, que contém o caminho gradual para os indivíduos de 3 capacidades, mesmo que se gera grande mérito recitando ou escutando. Escutando mesmo uma vez essa instrução sumária, que inclui os pontos essenciais de todas as escrituras. Esse verso número 10 fala do caminho gradual à iluminação, disse Dalai Lama. Então, a raiz de criar bem as condições auspiciosas para todas as excelências desta vida e daquelas futuras é confiar corretamente, tanto com o pensamento quanto com a ação de sublime mestre espiritual que revela o caminho. O verso número 2, vendo isso, nunca devemos abandonar a mesma coisa da nossa vida e agradá-lo com a oferenda da prática correta daquilo iniciado. Eu, um yogi, pratiquei desta maneira. Você que aspira à iluminação também deve fazer o mesmo. O verso número 11, a sua santidade comentou que isso é verdade também para o mestre, um professor de escola, que se o professor de escola é um mestre cheio de amor afável, ele é muito admirado pelos seus alunos. Então, é importante que o professor da escola seja imbuído de amor afável e faça o seu trabalho para agradar e ensinar corretamente os seus alunos. Esta vida preciosa vale mais que uma joia que concede os desejos. Tendo encontrado tal existência desta vez, que é tão difícil de encontrar, e mesmo assim é difícil de desaparecer como um relâmpago, contemplando essa situação, é vital perceber que todas as incessantes buscas mundanas são como as cascas vazias de trigo flutuando ao vento. Então, devemos extrair a essência da existência humana. Eu, um yogi, pratiquei dessa maneira. Você que aspira à liberação também deve fazer o mesmo. Após a morte, não há certeza de que não renasceremos num dos reinos inferiores. Não há dúvida que as 3 joias têm o poder de proteger-nos de tais terrores. Portanto, devemos tornar firme a prática e de ir em busca do amparo nas 3 joias e garantir que seus preceitos nunca sejam minados. O verso 17, até quando não tenhamos obtido uma forma dotada de todas as características, não será possível abraçar a prática do excelente caminho. Então, devemos tentar alcançar as causas, completar para obtê-lo, visto que nossas 3 portas estão manchadas pelos karmas negativos. Do primeiro verso até o verso 17, são as práticas relacionadas aos discípulos de predisposições mentais menores. Do verso 19, começando do verso 19, é relacionado aos discípulos que têm predisposições mentais medianas. Se não nos esforçarmos em contemplar os defeitos da verdade do sofrimento, a genuína
Sua Santidade explicou o verso 19 e o verso 20, e ele falou que todas as guerras que existem entre os continentes, entre as nações, é devido às nossas a emoções mentais negativas, de raiva e assim por diante. E isso, por sua vez, é induzido devido ao desejo ávido e à raiva. E até quando nós não eliminarmos essas emoções negativas, é impossível que nós tenhamos uma paz mental ou uma mente pacífica, uma mente serena. Portanto, e se nós temos uma paz mental e somos pacíficos e serenos, isso também afeta o meio ambiente no qual nós vivemos, e o meio ambiente no qual nós vivemos. Portanto, é vital buscar a verdadeira renúncia no encanto se não nos esforçarmos em contemplar os defeitos da verdade do sofrimento, a genuína inspiração, a liberação não surge em nós. Se não contemplarmos o processo causal do horizonte do sofrimento, não compreenderemos como cortar a raiz da existência cíclica. Sua Santidade. Sua Santidade está falando uma história, uma brincadeira, uma história da criança. Quando a criança é pequena e começa a mastigar o pão, alguma coisa assim, pega aquela coisa mastigada e joga para o céu e os pais pedem, possa meu filho, minha filha não ter um dente de cavalo e assim por diante. E assim eu falo, possa eu não estragar meus dentes, algo assim. Eu não entendi muito essa brincadeira da Laila no tibetano. Se nós ainda estivéssemos no Tibete, se eu estivesse ainda no Tibete, eu não teria tido uma visão ampla do mundo. Hoje, depois que eu vim aqui para o Tibete, sou um exilado, eu conheci muitas pessoas pelo mundo afora e graças a isso eu posso interagir com todos esses. Talvez se eu ainda estivesse no Tibete, eu poderia continuar só comendo zampa. Mas quando eu também vim para o exílio, além dessa coisa de interagir com outras pessoas, ter uma visão ampla do mundo e conhecer outras pessoas, eu também pude regozijar por vários tipos de menus, de comidas. Hoje em dia tem muitas pessoas que têm interesse nos ensinamentos do Buda, mesmo que eles não são interessados em religião, mas eles são muito interessados na parte budista, do budista, da mente e as emoções. E para isso, para explicar a mente e as emoções, não tem uma coisa melhor ou mais extensa do que os tratados budistas. Quando eu cheguei aqui em Dharamsala em exílio, veio uma pessoa me visitar e me disse que é muito importante que Sua Santidade, que o senhor fica aqui em Dharamsala
E desse ponto aqui que isso está, que o senhor, desde que o senhor chegou aqui e veio e ficou aqui nesse ponto em Dharamsala, aqui na Índia, desse ponto aqui o senhor pode iluminar o mundo com seus conhecimentos. E isso que essa pessoa me disse foi como uma profecia para mim, que e até mesmo hoje em dia, até mesmo dentro da China, tem muitas pessoas que estão voltando de novo a atenção para os ensinamentos budistas. E eu também me encontrei com as pessoas do Congresso americano e ele me disse que o Dalai Lama é uma pessoa que a China o Dalai Lama é uma pessoa tão importante, o Dalai Lama é uma pessoa tão importante que mesmo a China, com os milhares de soldados que ele tem, eles não foram capazes de eliminar o Dalai Lama. Isso mostra a grandeza de sua santidade, né? E não só ensinamentos de Buda. Quando eu penso, olho para trás e eu penso que se eu estivesse no Tibete, eu não poderia ter servido e ajudado tantas milhares de pessoas pelo mundo afora como eu posso fazer agora. Mesmo que eu já abandonei o lado da política tibetana, e nós temos os líderes tibetanos, o ministro tibetano que é elegido pelo povo, e eu não me preocupo mais com a política, eu já deixei isso para trás faz muito tempo, e eu me preocupo somente de espalhar os ensinamentos. E por isso que hoje em dia tem muitas pessoas muito mais interessadas em ouvir as minhas explicações, e inclusive muitos chineses dentro da China. Então, o serviço do Dalai Lama é aquele de usar a sua palavra para mostrar o caminho para as pessoas. E hoje em dia, por causa da tecnologia, eu, Dalai Lama, nascido no Amdo, eu sinto confortável aqui em Dharamsala, mas minha fala pode chegar aos 4 pontos do mundo, e até mesmo na China. E por causa tem muitas pessoas que são devotos a mim e têm fé em mim e admiração em mim, eles escutam os meus ensinamentos. E por isso que eu os coloco, todas essas pessoas que têm fé em mim, devoção em mim, me admiram, eu visualizo eles em todas as minhas visualizações. E essas iniciações, então essas iniciações também que eu vou ministrar também para todas as pessoas que têm fé em mim, que me admiram e que têm confiança em mim. E Sua Santidade está num verso. Sua Santidade restou uns versos sobre a Bodhicitta. E disse que desde quando ele se levanta de manhã, ele medita sobre a Bodhicitta para desenvolver a mente para beneficiar efetivamente todos os seres sencientes.
Aqui é o gera, é o verso 21, que ele restou a memória, geralmente da Bodhicitta é o eixo é o eixo central do caminho Mahayana, e é o fundamento e o suporte de todas as vastas condutas. É o elixir de ouro das duas acumulações e é o tesouro de méritos puros de uma miríade de virtudes. Reconhecendo essas verdades, os heróicos Bodhisattvas sustentam a suprema preciosamente como prática essencial. Eu, um yoga, pratiquei dessa maneira, você que aspira à liberação também deve fazer fazer o mesmo. A generosidade é a joia que satisfaz os desejos de todos os seres. É a melhor arma para cortar as algemas constrangedoras da avareza. É o ato destemido do Bodhisattva que faz surgir a coragem, é a base para programar a própria forma em todas as direções. Sabendo disso, os inteligentes cultivam o excelente caminho da renúncia, por meio da doação completa de seu corpo, suas riquezas e suas virtudes. Eu, um yoga, pratiquei dessa maneira, você que aspira à eliminação também deve fazer o mesmo. A moralidade é a água que limpa as manchas das infâmias, é a luz da luz que refresca a agonia das aflições ardentes. No meio das pessoas, essa desponta majestosamente como um mente mero, atraindo todos os seres sem nenhuma exibição de força. Sabendo disso, os sublimes protegem a disciplina correta a qual se submeteram como se fossem seus próprios olhos. Eu, um yoga, pratiquei dessa maneira, você que aspira à liberação também deve fazer o mesmo. Sua Santidade já leu versos 27, 28, 29 e 30, e está no 31. Do 23 até o 31 é as 6 parâmitas, fala a respeito das 3 parâmitas. A meditação sozinha não é aquela que Sua Santidade comentou, o verso 31, falou que a mera concentração não é aquela que realmente elimina o ciclo da existência cíclica, de nascimento e morte na existência cíclica. O 32, sabendo disso, os grandes yogis realizados constantemente aplicam as meditações que destroem o inimigo da distração. Eu, um yoga, pratiquei dessa maneira. Você que aspira à liberação também deve fazer o mesmo. A sabedoria transcendente é o olho que percebe a profunda talidade e o caminho que erradica a existência cíclica a partir de sua própria raiz. É o tesouro de qualidades superiores que são elogiados em todas as escrituras, é o caminho como a lâmpada suprema que dissipa a escuridão da ignorância. Sabendo disso, os sábios que aspiram à liberação engajam-se nos múltiplos esforços para cultivar estes caminhos. Eu, um yoga, pratiquei dessa maneira. Você que aspira à liberação também deve fazer o mesmo. Os próximos versos, no estado de mera concentração unificada, não se há percepção profunda que concede a afabilidade de cortar a raiz da existência cíclica. Além disso, a sabedoria só desprovida do caminho da calma mental não pode eliminar as aflições, não importa quanto essas possam ser analisadas. Isso fala que a concentração em si só a concentração só em si não é o bastante. A Sua Santidade comentou que não é o bastante para realizar, para compreender realmente a vaziedade. Eu nessa vida, eu me aspiro a alcançar nessa vida o caminho da visão e assim. E para isso eu estudo os tratados, todos os tratados, principalmente de Nagarjuna, que falam, que ensinam, de Chandrakirti e Chandrakirti também, que aspiram, que ensinam sobre a vaziedade. Como
ele mencionou que mesmo que as pessoas que aspiram, ele citou esses versos 52, 53, 54 de Chandrakishti, que mesmo que essa pessoa tenha um conhecimento da vaziedade, mas se não tem uma impressão forte em vidas passadas, é muito difícil que ele consiga realizar a vaziedade diretamente. O Dalai Lama disse que ele acha que ele tem umas fortes improntas sobre a vaziedade de vidas passadas. E por isso que ele aspira a entrar no caminho, no caminho da visão nessa vida e assim por diante. Portanto, sobre o cavalo da calma inabalável, os eruditos montaram a sabedoria analítica que investiga o modo último de existência dos fenômenos e com a espada afiada do raciocínio do caminho do meio, livre de extremos, eles destroem todos os fundamentos das concepções mentais que se apegam aos extremos. Com uma sabedoria tão expansiva que analisa com precisão, os sábios aumentam a sabedoria ao perceber a talidade. Eu, um yogi, pratiquei dessa maneira, você que aspira à liberação também deve fazer o mesmo. Que necessidade há em dizer que, com a meditação unifocada, se realiza a concentração? Também se pode alcançar uma concentração bem estável e sem perturbações, mesmo por meio de uma consciência conceitual que analisa com precisão a verdadeira maneira de existir dos fenômenos, a vaziedade. Maravilhosos são aqueles que veem isso e se esforçam na inseparabilidade da visão profunda e da calma mental. Eu, em yoga, pratiquei dessa maneira. Você que aspira à iluminação, à liberação, também deve fazer o mesmo. Aqueles que, enquanto estão em absorção meditativa, meditam na vaziedade, como o espaço é subsequente, meditam na vaziedade, semelhante a uma ilusão, praticando isto e mantendo a inseparabilidade do método da sabedoria transcendentes, são louvados como seres engajados nos atos do Bodhisattva. A sua santidade disse aos presentes ali, se eles quiserem ir à toalete, pode ir, enquanto isso ele faz a preparação. Enquanto eu vou continuando a ler, porque ele já terminou de ler, aqueles que enquanto estão... perceber isto e não se contentar com os caminhos parciais é o caminho dos afortunados. Eu, um yoga, pratiquei dessa maneira, você que aspira à liberação também deve fazer o mesmo. Tendo cultivado plenamente esse caminho comum, requisito para as duas ramificações supremas do veículo Mahayana, a causal e o veículo causal e o veículo resultante, eu entrei no vasto oceano do Tantra, confiando na liderança dos navegadores instruídos. E mediante a aplicação das instruções quintessenciais, tornei significativa a existência humana obtida. Eu, um yoga, pratiquei dessa maneira, você que aspira à liberação também deve fazer o mesmo, a fim de familiarizar a minha própria mente e também para... Às vezes, quando o Dalai Lama repete as coisas, ele fala muito depressa quando pede a repetição para os alunos repetirem. Então, é muito importante que em suas mentes, mesmo que vocês não repitam, não consigo repetir, porque às vezes eu não consigo repetir a velocidade que ele faz. Então, imagine profundamente que vocês, dentro de vocês, no seu contínuo mental, vocês estavam repetindo tudo aquilo que o Dalai Lama está pedindo para repetir. Isso é muito importante, é isso que faz a conexão entre a mente do guru e a mente do discípulo. E o Guru Yoga em 6 sessões, é praticado 6 vezes por dia, que é a vida. O Guru Yoga fazer todos os dias a vida. E para lembrar você da união com o Guru e para lembrar você dos compromissos com as 5 famílias búdicas, porque durante a iniciação tântrica tem os votos das 5 famílias búdicas. Então, para lembrar você, o Guru Yoga em 6 sessões é para isso, para lembrar você da união com a mente do Guru e com os compromissos com as 5 famílias búdicas, as promessas que vocês vão fazer com ela. E como repetindo, quem não for tomar a iniciação, pode tomar como benção
E, por favor, não repitam as coisas que têm que ser repetidas e não façam as visualizações que forem pedidas para fazer. E nem as visualizações de entrar no mandala. E outra coisa muito importante dizer que a partir do momento que vocês tomam a iniciação completa, uma iniciação tântrica superior completa do Dalai Lama, vocês, todos aqueles que tomaram iniciações tântrica superior com o Dalai Lama, se tornam irmãos e irmãs Vajra. Então, tem que ter muito cuidado para não quebrar os votos com os irmãos e irmãs Vajras. Se como são inúmeras pessoas que tomam iniciação com o Dalai Lama, iniciação tântrica superior com o Dalai Lama, a gente tem que fazer muita atenção para não quebrar os votos com os samayas, com os irmãos e irmãs Vajras também. Então, é o único meio que um mestre se torna o seu mestre raiz pelo meio da iniciação tântrica superior, que aí isso realmente é aquele que é seu guru raiz ou lama raiz. Essa água que eles estão distribuindo, em geral, em todas as iniciações, tem essa água que é feita de açafrão, que a gente toma e simbolicamente simboliza a purificação do corpo. Yeah. Take your door, this one. This one. Ele está me pedindo para repetir o que eu posso enviar. Vocês me escrevem no message, que eu não posso colocar publicamente, são os votos tântricos e o Guru Yoga em 6 sessões. Que isso é só para aqueles que receberam a iniciação tântrica superior. Eu não uso a palavra vacuidade, eu uso a palavra vaziedade, que vaziedade é o significado mais próximo de emptiness. Vaziedade significa vazio de existência inerente. Eu respondi isso porque alguém me perguntou.
얘기 매는 게 조여셔서 야수시 출토로스. 그렇죠. Eu aconselho para quem é novo do ensinamento budista não receber a iniciação. Eu aconselho tomar como a iniciação, tomar como benção, porque é uma iniciação muito profunda e você cria um ligame completo com o lama. 당연히 된다. 라라상아 주도니 되는 건 주고 손을 대고 O rito da iniciação é como sempre. 천재적으로 되면 세대적으로 되는 거. 어떻게? Começa que alguns aspiram ao mantra secreto e entram no mandala para obter o benefício mundano, outros querem mérito para uma vida após a morte, enquanto outros procuram a liberação ou estado do nirvana somente para si mesmo. O inteligente deve entrar no mandala cultivando diferentes atos de fé e objetivando transcender o mundo. Não deve desejar resultados nesta vida. Aqueles que querem prazer nesta vida não recebem o resultado daquele que transcende o mundo. Aqueles que procuram aquilo que transcende o mundo colherão frutos em abundância mesmo neste mundo. Então, vocês têm que gerar a motivação profunda daqueles seres inteligentes que entram no mandala para progredir, vidas após vidas, para progredir no caminho da iluminação e para, a fim de alcançar a iluminação, para poder guiar todos os seres sencientes a esse mesmo estado. E guiar os seres sencientes a esse estado só é possível se você tenha cultivado a Bodhicitta, a mente da iluminação. E você tem que vai cultivar essa Bodhicitta para conduzir todos os seres sencientes, para conduzir eles no estado de Avalokitesvara. Então, e todos os seres pelos quais vocês querem ajudar, eles vão ser... você vai eles vão ser cuidados por Avalokitesvara vida após vida. Imagina que a raios de luz irradia da sílaba semente no coração do mestre Vajra, que é inseparável da deidade principal em união com sua consorte e atrai para dentro da sua boca. Você desce através do seu corpo, seu Vajra, órgão, esse dissolve no ventre de sua consorte e se transforma em uma Mahakarunika, a grande deidade compassiva. Então, repita, faça a oferenda do mandala para receber a iniciação. Ó liberador do oceano da existência cíclica, que é para vocês ajudar você mesmo temporariamente e para você ajudar você mesmo e ajudar todos os seres sencientes, você tem que gerar a mente da Bodhicitta. E você vai fazer isso até o espaço, ajudar todos os seres sencientes, ilimitado como o espaço. Aí você diz, por favor, ó mestre Vajra, explica o significado do ritual para receber o voto do Bodhisattva, que é comum a todos os sistemas do Sutra e do Tantra. Me refugio nos três joias, repita, me refugio nos três joias, confesso devidamente todas as minhas negatividades, me regozijo pelos méritos dos seres
Não. O único liberador do oceano da existência cíclica, que é assustador como os seus monstros marinhos, crocodilos, envelhecimentos, nascimento e morte. E você, meu grande e jubiloso mestre, ó grande protetor, eu estou procurando o firme caminho da grande iluminação. Conceda-me as promessas, conceda-me também a mente da iluminação. Além disso, conceda-me a proteção dos três refúgios, Buda, Dharma e Sangha. Ó protetor, por favor, deixe-me entrar na cidade suprema da grande iluminação. Além disso, conceda-me a proteção dos três refúgios, Buda, Dharma e Sangha. Ó protetor, por favor, deixe-me entrar na cidade suprema da grande iluminação. Então, para tomar os bodhisattvas, que eu tomo todo dia, repitam isso. Me refugio nas três joias, confesso individualmente todas as minhas negatividades, me regozijo pelo mérito dos seres transmigratórios e mantenho firme na mente o perfeito estado búdico. Me refugio na Buda e na sublime Sangha, até o alcance da iluminação e a fim de realizar o meu benefício e dos outros, gero a mente da iluminação. Depois de haver gerado a suprema mente da iluminação, acolherei todos os seres sencientes, meus convidados, e atuarei sempre de acordo com a suprema conduta dos Bodhisattvas, possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres sencientes. Esses versos são, imagine que vocês repitam isso por 3 vezes. Hoje a minha vida deu fruto. Obtive essa excelente existência humana. Hoje renasci nesse tipo do Buda e agora me tornei um filho de Buda. De agora em diante, todas as minhas ações devem ser agradáveis e de acordo com essa linhagem, nunca cometerei nada que desonre essa estipe impecável. Eu também tomo agora os votos tântricos e eu também, o Dalai Lama disse que ele recebe, ele mesmo recebe os votos tântricos todos os dias. Aí, você diz, todos os Budas em Bodhisattvas, por favor, prestem atenção. Eu, que me chamo, diga o seu nome. De hoje em diante, Beatriz, até o alcance da minha essência da iluminação, despertarei a sublime incomparavelmente, firmemente direcionada à iluminação, assim como os protetores dos 3 tempos fizeram. Observarei firmemente os 3 tipos de disciplina, manter os preceitos éticos, acumular os dharma virtuosos, trabalhar para o benefício de todos os seres. De agora em diante, eu manterei o voto de Vajrayana das 3 famílias insuperáveis, Buda, Dharma e Sangha, que deriva do yoga búdico, para a grande suprema família Vajrakjobe. A partir de hoje, manterei perfeitamente o mudra do Vajrayana e também guiarei as instruções dos mestres. Para a grande e suprema família Ratna, exercitarei os 4 tipos de generosidade todos os dias, por 6 vezes, praticando sempre esse samaya virtuoso. Para a notável pura família Lotus Amitabha, conservarei cada um dos ensinamentos sublimes dos 3 veículos e seus respectivos dharmas, surgido da grande iluminação. Segunda vez. Quando diga eu, você diga o seu nome. Todos os Budas e Bodhisattvas, por favor, preste atenção. Eu que me chamo Bia. De hoje em dia até o alcance da iluminação, da essência da iluminação, despertarei a sublime, incomparavelmente, firmemente direcionadas à iluminação, assim como os protetores dos 3 tempos o fizeram. Observarei firmemente os 3 tipos de disciplina ética, manter o precioso ético, acumular os dharma virtuosos e trabalhar para os benefícios de todos os seres sencientes. De agora em diante, todos esses versos vocês imaginam que vocês estão repetindo 3 vezes. E no fim da repetição da 3ª vez, você recebeu os votos tântricos no seu contínuo mental. De agora em diante, eu manterei o voto Vajrayana das 3 joias insuperáveis, Buda, Dharma e Sangha, que deriva do yoga búdico. Para a grande e suprema família Vajrakjobe, a partir de hoje manterei perfeitamente o mudra do Vajrayana e também seguirei as instruções do mestre.
Para a grande e suprema família Ratna, exercitarei os 4 tipos de generosidade todos os dias por 6 vezes, praticando sempre esses samaya maravilhoso. Para a notável e pura família Lotus Amitabha, conservarei cada um dos ensinamentos sublimes, dos 3 veículos e seus respectivos Dharma, surgido da grande iluminação. Para a suprema iluminação, salvarei aqueles que não estão salvos das obstruções da omnisciência, liberarei aqueles que não estão liberados, darei alívio àqueles que conseguem alívio e conduzirei os seres sencientes para a iluminação dos sofrimentos. Agora, recebendo a benção, então o mestre Vajra coloca o sino em sua mão sobre a sua cabeça e o protege restando o mantra da ação de 7 vezes ou aspergendo água perfumada. Visualize em seu coração a um Vajra azul de 5 pontas, imagina que na sua cabeça tem a letra Om, no seu coração tem a letra Hum e na sua garganta tem a letra A. Enquanto segura o Vajra, o mestre Vajra aplica com sua mão direita gotas de água perfumada nos 3 lugares do corpo do discípulo em ordem ascendente. Primeiro no seu coração, em sua garganta e depois no topo da sua cabeça, restando Hum, A, Om, Hum, A, Om, Hum, A, Om. Com isso, você recebe a benção. O mestre Vajra medita que você se tornou como a deidade principal, Avalokitesvara Vajra, Gyagyasu, com seus 3 lugares marcados por as 3 sílabas Om Ahum, e que você agora é um digno receptor de oferendas. Ele oferece flores para a sua cabeça, lâmpadas de incenso na sua frente e perfume para o seu coração, enquanto recita o mantra da oferenda. Então, ele diz que de agora em diante você deve considerar todas as ofertas como não são contaminadas por falhas do samsara. Agora já é atirar o bastão. A varinha é jogar... ele jogou a varinha e a próxima é dando a água. Da sílaba Bama surge a água e o mestre Vajra recita 7 vezes o mantra de ação. E em seguida ele recita o mantra Om Ri Bishudara Savadama Sava Papa Nisha Asaya Shodaya Sava Bikamam Apanaya Hum. Ele dá ao discípulo 3 punhos de água para beber. Imagine que você bebe essa água. Enquanto a bebe, pense que todas as suas falhas de corpo, fala em mente e todas as concepções foram removidas. A próxima é dando o capim kuxa, da Sibahum surge o capim kuxa longo, que deve ser colocado debaixo do colchão, e o mestre Vajra recita o mantra da ação para todos os fins. Da Silbadri Di surge o capim kuxa curto, que deve ser colocado debaixo do travesseiro, e o mestre Vajra recita novamente o mantra de ação multifuncional. Em seguida, com a letra Om Bezatistarbam, o mestre Vajra lhe dá a erva kuxa mais longa e a mais curta entre suas mãos, dobradas, postas para que você não fique confuso com nenhum dos sonhos auspiciosos. E o próximo é dando o cordão de proteção. Da sílaba 1 surge um fio vermelho que é igual ao comprimento do seu corpo e 3 vezes. O mestre Vajra recita um mantra de ação multifuso e amarra 3 nós, amarra 3 ou 6 nós no cordão. Em seguida, ele recita o mantra Om Bum Buddha Metri Raksha Raksha Sava na Swaha e amarra, imagina que você está recebendo esse cordão e que o lama amarra esse cordão no seu braço direito, na parte superior do seu braço direito. Ele o protege recitando o mantra de ação para todos os fins. Agora, gerar a alegria de dar as instruções para a análise dos sonhos. O mestre Vajra diz, como uma flor de Udumbara, os oniscientes apareceram somente ocasionalmente no mundo, e às vezes eles não aparecem. Muito mais raro que isso é o surgimento dos caminhos do mantra secreto ou Vajrayana. Só através dele o bem-estar inigualável
dos seres sencientes pode ser realizado sem falecer, sem desaparecer. Mesmo as não virtudes criadas anteriormente, ao longo de dezenas de milhares de eras, são completamente removidas. Tão longo se vê o mandala secreto, ou do Vajrayana. Então, que necessidade há de se falar de permanecer na prática do mantra infinitamente renovado? Através da recitação do mantra secreto de proteção, se alcança o estado insuperável. O Dalai Lama disse que explicou que o Buda Shakyamuni, por exemplo, no caso dos Onitiantes que aparecem no mundo, como uma flor de Urumbara, ele se tornou iluminado milhões de anos atrás, mas só esse ano ele apareceu nesse mundo. Aqueles cuja mente permanece totalmente imaculada em sua... Então, que necessidade há de se falar de permanecer na prática do mantra infinitamente renomado através da recitação do mantra secreto de proteção, se alcança o estado insuperável. Aquele cuja mente permanece totalmente imaculado em sua conduta sublime ultrapassa completamente os reinos inferiores, de onde todos os sofrimentos surgem. Hoje, todos vocês são discípulos extremamente afortunados, porque fizeram uma descoberta sem precedentes. Todos vocês serão guiados nesses ensinamentos pelos Budas e seus filhos, os Bodhisattvas. E vocês serão grandiosos. E a partir de hoje, permanecendo nessa prática e através dela, no futuro, renascerão no caminho, num grande caminho. E através do prosseguimento no caminho glorioso e sublime desse grande veículo, você se tornará um Tathagata. Eu pratico diariamente, eu rezo para que todos vocês se continuem nesse caminho de Gyalwa Gyatso. E eu faço todo dia, medito na conjunção da Bodhicitta e vasidade. E hoje à noite, quando você dormir, você coloca um capim kuxa grande debaixo do seu colchão e o kuxa pequeno no seu travesseiro. Então, o sonho que você tem que checar são aqueles sonhos que acontecem na última parte da noite. A noite é dividida em 4 partes. Então, é aquela parte, o sonho que acontece naquela última parte da manhã, antes de você acordar, que você tem que prestar atenção nesse sonho. Eu mesmo, Sua Santidade disse que ele dorme muito pesado. E o mantra que vocês, em geral, devem recitar antes de dormir é o mantra de Avalokitesvara. Com isso, nós terminamos de fazer os preliminares e espero ver vocês amanhã. Hoje nós terminamos de fazer os preliminares do Gyalwa Gyatso, na iniciação de Gyalwa Gyatso, e como eu disse antes, tem muitas iniciações de Avalokitesvara, mas essa iniciação de Gyalwa Gyatso Sinagara é de acordo com o Tantra superior. E, por favor, não esqueçam. Coloque o capim kuxa mais longo debaixo do seu colchão e o mais curto debaixo do seu travesseiro. Deite-se na posição do leão, isso é, com o rosto e o corpo virado para o leste, de banda, ou na direção para a qual a extremidade... Deixe na posição de leão com o rosto e o corpo virado para o leste. Então, em geral, é de banda. E, em geral, com o braço
com o braço dobrado debaixo do seu rosto. Sanje tenpa tato jenju honji, to nyen nyen je, sungto chewe lan che jen se se, kan chen ten liu ge, changa pen mo ten se je, su wan tu so shen te lun lo je, to nyen nyen je, sungto chewe lan che jen se se, kan chen ten liu ge, changa pen mo ten se je, su wan tu so shen te lun lo je, to nyen nyen je, sungto chewe lan che jen se se, kan chen ten liu ge, changa pen mo ten se. Está recitando uma prece que eu não tenho a tradução dela. Eles, os monges.